Amado Padre José Gerson, nosso querido pároco desta venerável paróquia de São João Batista, aqui de São João da Aliança, no nosso querido e quente estado de Goiás. Queridos catequistas e crismandos que nesta missa hoje receberão o sacramento da crisma. O nosso dia começa muito belo, porque o sol que se levanta no horizonte nesta manhã, lançando seus retalhos de luz sobre a natureza pujante, já se enverdecendo depois das primeiras chuvas, lembra-nos Cristo, o sol nascente que nos veio visitar. Cristo é o nosso sol, é a nossa luz, que dá vida, dinamismo, alegria, bons sentimentos ao nosso coração, à nossa vida. Quando ainda padre jovem, assistindo a uma paróquia carente, com tudo ainda para fazer, mas uma paróquia com um povo muito bom, com as pessoas muito santas, muito abençoadas. E numa capelinha daquela paróquia havia um idoso, muito ativo, pai de muitos filhos, muitos netos, uma família bastante numerosa. O nome dele era Senhor João Vigilato. Ele havia catequizado todos os filhos. Tinha uma Bíblia antiga, poída, que a avó dele tinha lhe presenteado quando jovem. E um dia ele me pediu: Padre, eu precisava ter um dedo de prosa com o senhor para tirar umas dúvidas, porque eu ensino os meninos, dou minha catequese, mas eu tenho muitas dúvidas. E um dia ele foi falar comigo e ele perguntou: Padre, se fala muito da consciência. O que é isso? O que é a consciência? Eu não entendo bem dessas coisas. E então nós tivemos uma conversa comprida, quando eu fui explicar para ele o que é o ser humano. Como que Deus criou o ser humano? A diferença da pessoa humana para os outros animais. E eu ensinei a ele que os animais, eles são apenas criaturas de Deus. A pessoa humana é também criatura, mas quando batizada, torna-se filho de Deus. Por que se batiza a pessoa humana e por que não se batiza os animais? Porque os animais não têm alma. O ser humano tem alma, tem espírito. E eu explicava para o Sr. João que no momento da concepção, em que a sementinha do nosso pai uniu com a sementinha da nossa mãe, lá na trompa da nossa mãe, ali começou uma vida humana. Naquele exato momento, Deus deu àquela união uma alma. Aquela matéria, aquele corpo que começa a formar, recebe um espírito criado por Deus
para a eternidade. Deus é eterno, não teve princípio, nem terá fim. Ele é criador de todas as coisas visíveis e também das coisas invisíveis. O ser humano não é eterno, mas é eviterno. Foi criado por Deus para a eternidade. Nós surgimos pela criação divina para nunca acabarmos. Eu dizia para o Senhor João, é bom perguntar onde eu quero passar a eternidade. Porque tem dois lugares para você passar a eternidade. Uma com Deus, o céu, e outra sem Deus, o inferno. E eu dizia para ele que a consciência é um mistério tão grande que se confunde com o mistério do próprio Deus. Somente o ser humano tem consciência. A consciência, como dizia um grande filósofo português, radicado nos Estados Unidos, com cátedra na Universidade de Harvard, ele escreveu um livro grosso, Os Mistérios da Consciência. E ele diz que a consciência humana, esse mistério que nós temos, que nos difere dos outros animais, é que produz as realidades mais belas da pessoa humana. Por exemplo, a religião, a ética, a moral e etc. E eu explicava para aquele velho homem que a pessoa humana, criada por Deus, ela possui inteligência, vontade e liberdade. A inteligência é puramente espiritual e está na consciência. A vontade são os impulsos da alma, da vida da pessoa, que nos inclina para as coisas, para fazer certo ou fazer errado. Porque a consciência nos dirige nisso. E a inteligência deve orientar a vontade. E o caminho da vontade é o caminho da liberdade. Toda pessoa humana nasce livre, para ser livre e fiel em Cristo. E a consciência, meus irmãos, ela é a nossa identidade espiritual. É a nossa digital no tempo de Deus. E a consciência precisa ser trabalhada pela inteligência, ela precisa regular a nossa vontade e o exercício da nossa liberdade. A consciência é algo tão forte que ela traz dentro dela a lex naturae, a lei natural de Deus, os 10 mandamentos. Uma criança vai crescendo e a sua consciência vai sendo edificada. A igreja entende que a partir dos 7 anos, a criança já não é mais inocente. Ela já é pecadora, porque já tem noção do certo e do errado. É tão importante isso que não foi preciso que ninguém ensinasse para nós que nós não devemos matar. Já está dentro da gente. Eu não posso matar.
Não foi preciso ensinar para nós que eu não posso namorar e me casar com a minha mãe. Nem uma moça pode se apaixonar, namorar e casar com seu pai. Isso já está dentro de nós. É lei de Deus, é a consciência. A igreja nos ensina que todo dia à noite, antes de dormir, nós devemos fazer o exame de consciência. Perguntar diante da luz de Deus que nos assiste: o que eu não fiz? O que eu fiz hoje que não agradou a Deus? Que eu preciso pedir perdão. É o exame de consciência. Quando nós vamos confessar, geralmente a gente faz o exame de consciência. Hoje em dia tem até na internet formulários que ajudam as pessoas a fazer o exame de consciência para uma boa confissão. Elenca todas as realidades morais negativas que nós podemos realizar por falta de boa consciência, para que a gente faça uma boa confissão. Por isso, meus irmãos, a nossa vida, como o Salmo de hoje nos fala, ela deve ser uma vida marcada pela sabedoria divina. O sábio é aquele que deixa a luz do sol de justiça, que é Cristo, brilhar no seu interior e untar a sua consciência para o bem. Com uma consciência bem orientada, nós vamos fugir ao pecado e buscar a graça, abraçar o bem e rejeitar o mal. E quem nos acelera e nos conscientiza de tudo isso é o Divino Espírito Santo. O Espírito Santo é o óleo do Pai Eterno e do Filho Eterno derramado em nossos corações para nos formar na sabedoria e no caminho da boa consciência. O Espírito Santo, quando eu abro o meu entendimento como pessoa batizada, porque no batismo eu já recebi a força da Trindade. E se eu me abro ao mistério de Deus, o Espírito Santo vai me iluminar. E a minha consciência vai ser uma consciência amorosa, equilibrada. Se nós pegamos um bandido, uma pessoa do mal, uma pessoa que odeia Deus, que odeia a igreja, é porque ela tem uma consciência relaxada, uma consciência doente, adoentada pelo pecado. Se eu encontro uma pessoa muito cheia de complicação, tudo para ela é pecado, tudo é motivo de confissão. Eu vou na fila da comunhão, mas não sou digno, volto. É a consciência escrupulosa, é uma consciência também errada, extremada. O extremo é o relaxo e o outro extremo é essa compulsão em razão de uma consciência escrupulosa. O que é certo? Aquilo que está no equilíbrio. E quem dá o equilíbrio a nós é o Espírito Santo. Quem vai me dar a consciência do meu pecado? O Espírito Santo, que age na minha inteligência, na minha vontade, na minha liberdade. O que faz um jovem viver a modéstia,
o jeito de vestir adequadamente, o jeito de cortar o cabelo adequadamente, o jeito de falar, o jeito de ser, de tratar os mais velhos. Um jovem diferenciado. É o Espírito Santo. É uma consciência responsável. Uma jovem me dava um testemunho nesta semana da maneira como ela é tratada na universidade, porque ela se veste como mulher, é católica, de missa diária, e faz um curso de humanas, no meio daquela gente comunista que defende a liberdade de maneira errada. Você tem que fazer tudo o que a carne pedir: droga, sexo, homossexualismo, tudo, aborto, você pode fazer tudo. E ela é uma moça já com 3 anos e meio de namoro, ela e o namorado se guardando na virgindade para um casamento cristão. E ela é criticada. E ela me disse que os 8 primeiros meses na faculdade foram muito difíceis. Mas hoje, eles já a respeitam. E às vezes, algumas colegas em grande furdúncio de sofrimento a procura para conversar. Uma consciência doente procurando uma consciência saudável. O Espírito Santo age. Quando o jovem rico não dá conta de renunciar os bens para seguir a Jesus, é porque a sua consciência não está profundamente formada em Deus. A consciência dele não está livre, ele está apegado às coisas passageiras, apegado ao dinheiro, apegado àquilo que passa e desapegado das coisas do alto. Essa foi a catequese que eu dei para o seu João Vigilado. E no final eu entendi. E entendi por que eu devo rezar a oração do Espírito Santo todos os dias. Exatamente para que a minha vida seja iluminada. É isso mesmo. O batismo já foi a iluminação que nós recebemos. Mas o Espírito Santo é esta luz que quer entrar na nossa vida todos os momentos, mas eu preciso pedir o Espírito Santo. Eu tenho que solicitar a visita do Espírito Santo ao meu coração, à minha vida. Na Crisma, nós recebemos a confirmação do Santo Batismo. E recebemos uma unção da igreja para que o nosso batismo produza em nós os seus efeitos. Hoje vocês receberão a Crisma, este sacramento tão importante na vida do católico, para que o Espírito Santo seja a graça iluminadora da vida de vocês, para haver o desapego das coisas passageiras e que não nos ajudam. Tanta coisa que não ajuda a gente. As coisas da carne, as coisas da vaidade, da mentira, da falsidade. Isso não é certo e não deve estar na vida do católico. A vida do católico deve ser marcada por esta obediência a nosso Senhor, por esse deixar o Espírito Santo
te guiar no caminho da luz e não no caminho das trevas. Cuidado com as autoajudas, com as terapias sem Deus. Tudo é importante, a autoajuda, a terapia é importante, mas para nós católicos, a gente não pode desprezar a ação de Deus. É a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, o ponto central da nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo e precisamos pedir sempre: Vene Creator Spiritus, vinde Espírito Criador, vinde habitar em nós. Pois se eu tenho o Espírito Santo, que age discretamente na minha vida, com certeza eu vou ser melhor na família, no trabalho, eu vou ter muito mais senso de responsabilidade e de caridade, irei ajudar muito mais os outros, serei uma pessoa diferenciada, inclusive na igreja. Quem tem o Espírito Santo não erra, porque o Espírito Santo me dá o discernimento e a sabedoria, e você logo entende que certas coisas que a gente faz não é do Espírito Santo. Aí vem o peso de consciência. Quantas vezes nós temos peso de consciência porque ofendemos alguém, porque maltratamos pai e mãe, porque traímos no matrimônio e por aí vai. É preciso a luz do Espírito Santo. Cristo, luz, tem a sua luz atualizada dentro de nós pelo Espírito Santo, que é o Espírito do amor, que nos faz ser católicos verdadeiros. Um católico que tem o Espírito Santo jamais muda de religião. E as pessoas que estão em outras denominações, quando descobrem o que é o Espírito Santo, descobrem a igreja. Porque a igreja, ela nasce com o Espírito Santo. Certa vez eu perguntei para um protestante que estava deixando a sua denominação para ser uma pessoa católica: qual a moção que você teve para vir para a Igreja Católica? Ele disse: moção do Espírito Santo. O Espírito Santo me revelou que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, com seus sacramentos. E aqui eu estou. E eu disse: mas você não sabe que a Igreja Católica tem tantos problemas? Tem padre, tem bispo, tem leigos, tem ministros, tem diáconos que não obedecem a Deus, não obedecem à igreja. Você quer entrar nessa igreja com tanta gente pecadora? E ele disse: eu sim, porque eu também sou pecador. Mas a igreja é maior do que seus filhos. Ela me disse: a Igreja Católica, ela é o corpo místico de Cristo, é maior do que os seus filhos. E aí eu entendi que ela realmente tinha descoberto a verdade. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vai libertar vocês. A verdade é Deus, é o Espírito Santo. A verdade, meus irmãos, nos liberta e nos cura. A verdade transforma a nossa consciência de uma consciência relaxada para uma consciência reta. O Espírito Santo, que agora vocês vão receber sacramentalmente na crisma, é a força do céu que alimenta a igreja. Nós estamos no caminho certo.
nós temos na nossa Santa Igreja Católica todos os medicamentos necessários para curar a doença do pecado que corrói a nossa consciência, que nos destrói na inteligência e fadiga a nossa vontade, além de escravizar a nossa liberdade. Uma pessoa dependente do álcool, dependente das drogas, dependente da prostituição, da pornografia, do sexo, do dinheiro, das coisas deste mundo, é uma pessoa que não tem o Espírito Santo, não tem liberdade. Não tendo o Espírito Santo, não tendo uma decisão por Jesus, a pessoa se torna escrava. Foi o que o Papa Bento XVI disse para os jovens na Jornada Mundial da Juventude na Espanha, em Madrid, anos atrás. Cristo não é um peso. Cristo não subtrai, não rouba a nossa liberdade. Pelo contrário, quem aceita Jesus recebe o Espírito Santo dele. E aí você vai dizer com o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Meus irmãos, a nossa vida humana é muito simples, tão simples como as folhas destas árvores que são agora balançadas pelo vento que passa. A vida é simples. E a nossa vida deve ser como estas folhas movidas pelo vento. Só que o vento que nos move é o sopro do Espírito Santo. O bom católico é movido, é conduzido por este sopro, o Espírito Santo, que vai nos dar a sabedoria necessária para viver bem, como sacerdote, como religioso, consagrado, como pessoa casada, como pessoa solteira, como pessoa viúva, como pessoa idosa. É o Espírito Santo que move os nossos corações na direção do bem. A Virgem Santíssima, Nossa Senhora, foi quem melhor experimentou este sopro, esta força divina, para que os nossos pés não saiam da luz do sol eterno e caia na escuridão. Porque Nossa Senhora, mais do que mãe de Jesus, ela é também considerada pela tradição da Igreja como esposa do Divino Espírito Santo. Porque o próprio anjo Gabriel disse que ela ficaria cheia do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo. Assim deve ser a nossa vida nesse mundo, fazendo bem, caminhando na verdade, na luz da verdade, cheios e conduzidos pelo Espírito Santo, para que, livres e fiéis em Cristo, no dia da nossa morte, nós possamos receber o abraço de Jesus, com aquela doce palavra: vinde, és meu. Assim seja. Amém.